Bom, pessoal, vamos lá. Começando aqui, tá? Nosso vídeo da primeira aula, tá? Revisão de conceitos básicos relacionados à cinemática, dinâmica, física em geral, tá? Vamos dizer assim, tá? Mas são algumas coisas importantes para a gente não cometer gafes e atrocidades matemáticas no meio das nossas contas, nossos desenvolvimentos, tá? Então a primeira coisa é definir os tipos de grandeza que a gente vai trabalhar. Então são 3 tipos de grandeza que existem basicamente. São os escalares, tá? As grandezas vetoriais e as grandezas matriciais, tá? Os escalares, eles pertencem aos reais, tá? Ou seja, eles são um número. Então você está pegando alguma coisa e quantificando através de um número, tá? Um número único, real. E o que grandezas físicas, né, são representadas por um número? Por exemplo, a massa é um escalar. A massa é um número, tantos quilos, tantos gramas. Um ângulo é um escalar, certo? Ângulo, massa, tá? A energia é um escalar. Eu estou pegando a velocidade, né, calculando um parâmetro que me relaciona massa e velocidade através de um número, quantificando isso através de um número, tá? As grandezas vetoriais, elas pertencem, teoricamente, ao Rn, tá? No nosso caso, geralmente, R3. Quando a gente estava trabalhando lá em cinemática, nosso vetor de coordenadas era R3N, né, onde N é o número de corpos, tá? Um N qualquer. Mas elas são grandezas associadas a uma intensidade, né, uma quantidade, uma intensidade e uma direção. Ou seja, eu tenho uma norma, um tamanho de um vetor e uma direção. Ou seja, eu tenho um sentido, uma direção. Faltou sentido, né? Direção e sentido. Tá? Ou seja, uma força. Não basta dizer que eu estou aplicando uma força de 10 newtons. Eu tenho que falar em que direção eu estou aplicando essa força. Tá? Um torque. Eu tenho que apontar qual a direção do eixo que eu estou aplicando esse torque. Tá? Um momento, a mesma coisa. A velocidade. A intensidade, ela é dada em metros por segundo. Mas eu preciso saber qual a direção que eu estou indo, qual o sentido que eu estou indo. Para saber exatamente materializar a velocidade em si. Tá? A aceleração é a mesma coisa, todas as derivadas de posição, né? E as matriciais, que pertencem ao R, N por N, né? Rn por Rn, na verdade, né? Por Rn. Quais são as grandezas matriciais? Tá? O que elas representam? Elas são grandezas, tá, que representam a variação, o comportamento de uma propriedade em função das várias possíveis direções, da variação da direção. Por exemplo, a orientação de um corpo é uma variável, uma grandeza que a gente associa a uma matriz de rotação. Por quê? Porque você está definindo a relação entre os vetores direcionais de um referencial preso no corpo e um referencial a outro referencial. Então essa grandeza ela materializa a minha orientação do corpo. O tensor de inércia, ou a matriz de momentos de inércia do meu corpo, ele representa a inércia de rotação do meu corpo para um momento aplicado nas várias combinações de direção. Ou seja, dependendo da direção que eu aplico o meu momento, o meu torque externo, qual é a inércia que o corpo vai ter em relação àquela rotação diferente, aquela direção de que eu estou aplicando a força, o momento, tá? Então elas representam
a, a variação, elas quantificam a variação de uma propriedade em relação às várias direções possíveis de aplicação de alguma outra coisa. É mais ou menos nessa ideia que as grandezas matriciais surgem, tá? Vocês têm lá vocês vão ver se vocês viram isso já na análise de estruturas, a matriz de rigidez, tá? Dependendo da direção que o meu estado de tensão assume, a rigidez do meu corpo, do meu material muda, dependendo da direção que eu aplico a tensão. Então você tem uma grandeza matricial, tá? Então vou botar aqui que é a mais famosa, que a gente vai mais usar aqui, é a matriz de inércia. Tá? Matriz de momento de inércia. Tá. Relembrando, né? Nosso famigerado operador TIL. Tá? O que é o operador TIL? Ele transforma um vetor S, em uma matriz S antissimétrica. Aqui, antissimétrica, dada por menos SZ, S, não, que é zero, desculpa, menos SZ, SY, 0, menos SX, 0, como é antissimétrica, que é SZ, menos SY, SX. Tá, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Notação: o escalar vai ser um número solto qualquer. O vetor é entre colchetes, entre chaves, desculpa, e a matriz entre colchetes. Tá? Importante, porque lá no meio da equação tem que saber o que é matriz, o que é escalar, o que é vetor. Para saber se a operação está fazendo sentido, se a dimensão está certa. Vai fazer diferença, tá? Seguir essa notação aqui. Outra coisa, né? Quando você define vetor, né? Notação de vetor, tá? A, B, 1, tá? O que é isso aqui? É o vetor que liga A até B, escrito no referencial 1, tá bom? Se eu fizer AB2, é o mesmo vetor escrito no referencial 2. Em cima é referencial AB, de A para B, ou seja, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, AB. Esse é o SAB, tá? Escrito nos vários referenciais, tá bom? Matriz de rotação. Deixa eu botar aqui. TAB é a matriz que leva de B para A, tá? É da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. É de B para A. TAB. Beleza? Mas aí vocês vão massificando. Tá, voltando ao nosso operador TIL, tá? Ou seja, eu transformo um vetor em uma matriz antissimétrica. Qual vai ser a nossa grande utilidade por isso aqui? Né? A vetorial B vira A TIL B. Você transforma um produto vetorial num produto matricial, muito mais fácil de fazer, tá? Não tem mistério. Então vamos lá. Tá, tem uma série de propriedades aqui do operador TIL, tá? Mas isso aí vocês veem na apostila, isso eu não vou ficar... são propriedades básicas de um operador linear, tá? As propriedades específicas, quando forem necessárias, alguma coisa mais pontual, eu relembro durante o próprio desenvolvimento. Tá, lá na frente vai precisar de algumas coisas mais
específicas desses assuntos, tá? Produto escalar é um produto entre dois vetores, tá? A transposto B, supondo que todo vetor pra gente é coluna, tá? Então é A transposto B. Isso aqui é norma de A, norma de B, cosseno do ângulo entre A e B. A e B, certo? Sem mistério, né? Ou seja, o produto escalar não é ponto, não é pontinho, é A transposto B, tá? E o produto vetorial vai ser A til B, tá? E a norma de A til B é igual a norma de A, norma de B, seno de alfa, onde alfa é o ângulo entre os vetores, tá? Nota uma coisa importante, né? O produto, o resultado do produto escalar é um escalar. O resultado de um produto vetorial é um vetor, cuja norma é isso aqui, mas é um vetor, tá? Isso é importante deixar claro para não ter confusão quanto isso aqui. Um produto vetor é uma matriz para um vetor, dá um vetor. Um escalar, bom, um vetor transposto vezes um outro vetor, dá um escalar, tá? Tá, vamos lá. Vamos lá. Tá, agora vamos entrar num conceito importante. A gente vai começar agora nos conceitos importantes para a dinâmica. Definir a diferença entre partícula, corpo e principalmente corpo rígido, tá? O que é uma partícula? No meu, eu estou trabalhando com sistema e essa massinha, esse corpinho que eu estou querendo trabalhar, as dimensões dele, a rotação dele, tá? São insignificantes perante o sistema como um todo. Eu posso agrupar aquela massa em relação a um ponto e ignorar a sua rotação, tá? Ela vai ter, ela pode, e aí entendam uma coisa, um conceito importante. Eu estou falando de que ela não tem rotação do próprio corpo em si. A partícula pode rodar, girar em relação a um ponto no espaço, mas ela não vai ter rotação em relação a ela mesma, em relação ao se eu fixar um referencial na partícula, a partícula está parada em relação a ele sempre. Ou seja, ela não tem rotação do corpo, ela não é um corpo, ela é um ponto. O ponto não tem rotação, o ponto não gira. O ponto é uma. Imagina que pensa que o ponto é uma bolinha que não tem dimensão associada a ela, então eu não posso rotacionar ela, tá? Então um ponto no espaço, uma partícula, eu defino com 3 coordenadas: x, y, z. Eu não preciso me preocupar com rotação, tá? E a dinâmica dela vai ser definida pelas 3 leis de Newton diretamente, 3 equações, 3 coordenadas. Segunda lei de Newton, que a gente vai ver depois aqui, discutir rapidinho depois. Segunda lei de Newton, para cada uma das 3 coordenadas você gera 3 EDOs de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque a segunda lei de Newton é uma equação diferencial de segunda ordem. Depois a gente vai chegar lá, tá? Mas, importante, a partícula pode ter velocidade angular, a partícula pode ter aceleração angular, a partícula pode descrever uma trajetória circular, ela não tem rotação própria, tá? Ela não tem momento de inércia.
vai ter rotação associada, tá? Agora, quando eu estou trabalhando com o corpo, as dimensões dele são significativas frente ao mecanismo como um todo. A rotação dele me interessa, eu estou interessado em analisar essa rotação, tá? E aí a gente vai trabalhar com 6 coordenadas. 3 de posição, 3 de orientação. Ou seja, eu vou ter 3 equações de translação que vão ser as 3 leis de Newton. E vou ter 3 equações de rotação, que vão ser as 3 leis. Vou usar 3 vezes, eu vou usar 3 vezes, né, a lei de Euler. Na verdade, eu vou usar a lei de Euler e a segunda lei de Newton, tá? Basicamente é isso. Mas aí como é a rotação, né? A rotação a gente vai trabalhar, a gente faz espertamente escolher pontos, tá? Eixos de simetria. A gente vai, a rotação já é complicada por si só. Então a gente tenta sempre trabalhar com coisas que vão facilitar a nossa vida, tá? Para simplificar o nosso problema, simplificar o nosso equacionamento, tá? E depois vocês vão ver que a gente vai sempre trabalhar no referencial do corpo. E aí é uma discussão que eu vou fazer mais à frente, tá? Mas já introduzindo a ideia, uma coisa é a equação ser escrita, ser definida em um referencial, por exemplo, a lei de Newton tem que ser aplicada em relação ao referencial inercial, por definição tem que ser. Eu pegar essa equação escrita no referencial inercial e reescrever essa equação em relação a outro referencial é uma mera transformação matemática, tá? Que não tira nenhum sentido físico do que aquela equação representa. É só uma representação diferente, tá? É uma transformação matemática da equação, mas ela não perde o sentido físico agregado a ela, tá? Quando a gente trabalha com a translação, vocês vão ver que o equacionamento às vezes fica mais fácil no corpo, às vezes fica mais fácil usando o referencial inicial, mas é meramente questão de praticidade. Mas quando você está trabalhando com rotação, corpo rígido, você basicamente é obrigado a trabalhar no referencial do corpo, ou seja, você vai escrever, a gente vai deduzir a equação de Euler, a rotação, a lei de Euler, no referencial inicial e vai transformar ela para o referencial do corpo. Mas por que você faz isso? Porque a gente vai ver depois que o tensor de inércia varia com o tempo, conforme os referenciais giram, conforme o corpo roda, em relação ao referencial inercial, o seu tensor de inércia vai variar, a sua matriz de inércia vai variar. E aí você está introduzindo mais uma variável no seu problema, que seria a cada iteração, a cada instante de tempo atualizar o seu tensor de inércia. Então, trabalhando com referencial fixo no corpo, ele é constante. E escolhendo sabiamente o seu referencial, o seu ponto do seu referencial, você vai facilitar esse cálculo, simplificar essa matriz, o que posteriormente vai simplificar o seu equacionamento. Caso você tenha eixo de simetria, a gente vai ter elementos nulos e você simplifica a sua vida. Mas é uma questão que a gente vai abordar mais na frente, mas já fica a ideia, tá? De mais um problema que a rotação induz, tá? Então, quando você trabalhar com rotação, a gente vai ter que sempre buscar pontos notáveis, direções notáveis, né? São direções de simetria ou pontos de interesse, tá? E sempre trabalhando no referencial do corpo. A translação, a gente pode trabalhar direto no inercial, caso não seja tão desvantajoso, tá? Não seja tão atrativo assim.
E a diferença entre corpo rígido e o corpo flexível, né? O corpo rígido, tá? Corpo rígido, você vai ter velocidade, a velocidade relativa entre quaisquer dois pontos A e B pertencentes ao mesmo corpo vai ser sempre zero, tá? Isso é aqui a definição, você dizer, o critério para ser corpo rígido, tá? Nós vamos trabalhar com corpos rígidos, ou seja, se eu estou em dois pontos no mesmo corpo, a velocidade relativa de um para o outro é zero, tá? Eles não se afastam, eles não se aproximam, um em relação ao outro, eles estão parados, tá? Velocidade de afastamento. Obviamente, eu posso ter rotação de um ponto em relação ao outro. Se o ponto está no eixo de rotação, o outro está fora, vai ter velocidade de rotação. Eu vou ter uma velocidade angular associada, eu vou ter uma velocidade linear associada, mas de rotação. Velocidade relativa, movimento relativo de afastamento e aproximação um para o outro é zero, tá? Isso que é importante. Então, no equacionamento, várias vezes a gente vai usar essa cartada, tá? Para cancelar esse termo aqui, que aparece lá na nossa equação da aceleração, tá? Vamos lá, rapidinho. 3 leis de Newton, né? Quais são as 3 leis de Newton? A primeira é a lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer no estado que se encontra, velocidade parado ou com velocidade constante, certo? Ou seja, se a força externa é igual a zero, a velocidade permanece constante, tá? Se eu não tenho ação externa, o sistema tende a permanecer no estado que se encontra. A segunda lei de Newton, que a força é a variação da quantidade de movimento, tá? No nosso caso, 90% dos casos, tá? A massa vai ser constante. Logo, a força vai ser a massa vezes a segunda derivada, tá? Da posição, porque a massa vai ser constante, tá? E a terceira lei de Newton, para toda ação eu tenho uma reação com sentido, mesma intensidade, sentido e direção opostos, beleza? Ação e reação, básico, tá? Para forças internas de contato, termos de contato. Se um corpo empurra um corpo para um lado, ele vai empurrar o outro corpo no outro sentido, tá? Isso aqui é ensino médio, tá? Não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, só relembrando os conceitos, atualizando. E referencial inercial, referencial não inercial, importantíssimo. Referencial inercial é aquele que tem velocidade, velocidade constante. O vetor velocidade é constante, certo? Um referencial que translada é um referencial inercial? Sim. Um referencial fixo é um referencial inercial? Sim. Um referencial que está girando ou girando em torno de um ponto, tá? Se eu tenho aqui um referencial que está girando em torno desse ponto aqui, esse referencial é inercial? Não. Por quê? Porque o vetor velocidade dele não é constante. Porque se ele está girando, o vetor velocidade dele está mudando de posição, de direção. Se ele está girando, o vetor velocidade está mudando de direção. Se V
direção, o que faz um vetor mudar direção, a velocidade, mudar direção, mudar intensidade, é uma aceleração. Então eu tenho a aceleração. Ou seja, se o meu vetor velocidade ele não é constante no tempo, e pensa vetor, não norma do vetor. A norma pode ser constante, mas se o vetor varia no tempo, o referencial é não inercial, logo eu não posso aplicar as leis de Newton nele. Eu tenho que passar um referencial, vamos dizer, um nível abaixo, tá? Eu tenho que andar mais um passo para conseguir poder aplicar as leis de Newton e elas serem válidas, obviamente, tá? Esse é o conceito fundamental, tá? Porque às vezes dá vontade, mas não pode. Tem que lembrar que todo referencial que gira, por definição, ele é um referencial acelerado. Eu tenho uma aceleração centrípeta, né? Fazendo com que o vetor velocidade mude de direção, mesmo ele tendo a norma constante igual a ômega. Mas o vetor velocidade, as componentes vão se alterando para manter essa norma constante. Logo, eu não posso, todo referencial que gira é um referencial não inercial. Tá. Agora eu vou fazer rapidinho aqui uma dedução com vocês, que eu já fiz lá em cinemática, tá? Para a gente poder, a partir daí, desenvolver a nossa dinâmica baseada na cinemática, tá?